tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Bom, a nossa aula de hoje ela vai ser um pouco diferente do que eu tô costumando fazer. Eu acho que a gente chegou num ponto muito legal, a gente já passou aí por alguns períodos na história que eu acho bom a gente fazer uma revisão. Vou passar alguns exercícios para vocês lá no Schools, pra gente fixar esse conteúdo, tudo bem? Bom, então só pra gente relembrar, vamos começar lá na Primeira Guerra Mundial? Bom, é um movimento que vocês sabem começou por conta do avanço do imperialismo, do neo-imperialismo, e que vai ser causado por toda essa confusão, essa disputa territorial. Não é muito fácil ter todo esse território, brigar por esse território, mas eles vão conseguir dividir por um certo tempo entre Inglaterra e França. A coisa vai começar a ficar complicada quando entrar na jogada aí Itália e Alemanha. Bom, qual era a intenção deles em dominar territórios da África e da Ásia? Bom, a intenção deles era nada mais, nada menos do que conseguir matéria-prima para alimentar suas indústrias. Não é um objetivo nobre, não é um objetivo que deveria ser conseguido assim, eles poderiam conseguir fazendo acordos comerciais, o que seria muito mais inteligente, mas eles tentaram na força bruta mesmo. Bom, vocês sabem que isso não vai dar certo, vocês sabem que isso vai levar a um período que a gente chama de paz armada, ou seja, não existe guerra, mas os países já sabem que a coisa não tá boa, então eles vão começar a brigar entre si e começar a comprar armas, a armazenar os seus... comprar muita armamento, investir no exército, porque eles sabem que alguma coisa não vai ficar boa. Bom, e vocês sabem também que isso é o pano de fundo, isso é a causa, mas o estopim é a morte do arquiduque Francisco Ferdinando. Bom, a morte do arquiduque, ela é só o estopim, ela é só a ponta do iceberg, mas como eu falei pra vocês, tem muito mais coisa aí. Eu vou ser rápida hoje, vou ser breve, porque a gente tem os outros vídeos, a gente tem conteúdo de aula. É mais pra gente relembrar alguns pontos importantes. Bom, essa guerra aí vai envolver, então, de um lado, França, Inglaterra e Rússia. Do outro lado, Itália, Alemanha e Império Austro-Húngaro. Tudo bem? Bom, a Rússia e a Itália vão acabar saindo da guerra no meio do caminho. Os Estados Unidos vão entrar para ajudar. E é uma guerra que se caracteriza principalmente pelos seus dois tipos de batalha. Tem a primeira fase, que é a guerra de movimento, que é aquela guerra padrão. Um lado, e se chocam lá no meio. E o segundo movimento, que é a guerra de trincheira. Como eu falei pra vocês, a Primeira Guerra Mundial ela tem uma característica muito típica, muito única. Ela não é uma guerra de avanço territorial, quer dizer, ela é uma guerra de avanço territorial, mas é uma guerra de avanço territorial que vai acontecer na Europa, basicamente. A gente tem alguns conflitos entre os europeus acontecendo na África, mas não vai ser tão profundo ao que vai acontecer com a Europa. Bom, acho que a Primeira Guerra a gente pode resumir assim, só para vocês relembrarem do conceito. Bom, aí a gente foi ver a Revolução Russa. Revolução Russa é todo aquele movimento que vai acontecer na Rússia para acabar com o absolutismo que eles tinham até então, para começar a avançar as indústrias na Rússia, para mudar um pouco a situação financeira da Rússia, que estava em crise enormemente, uma crise que foi aprofundada pela guerra, pela Primeira Guerra Mundial, e vai ser um movimento que vai ser feito pelos trabalhadores, pela sociedade russa em si. Então não se esqueçam, a gente tem aí os sovietes, a gente tem os partidos surgindo, e a gente tem, por fim, a queda do czar e a implantação de um regime socialista. Tá? Já falei, vou ser rapidinha hoje, meu vídeo vai ser bem curto.
eu vou ficar disponível para vocês tirarem dúvidas sobre qualquer um desses assuntos que a gente tá revendo, tá bom? Uma revisãozinha rápida. Por fim, a gente tem aí o período entre guerras que a gente viu agora, que é essa crise que vai entrar na Europa após a Primeira Guerra Mundial. Então, são 3 conteúdos que estão muito interligados, eles são um consequência do outro. A Primeira Guerra começa lá no imperialismo, mas são conteúdos que são muito próximos. E eu queria amarrar isso com vocês, fechar isso com vocês. Aqui no final, após eu terminar de falar isso pra vocês, eu vou pôr os principais tópicos, tá? Pra vocês darem uma olhada. E não se esqueçam, vou estar lá esperando vocês pra tirar as dúvidas. Eu vou deixar bastante exercício pra gente amarrar todo esse conteúdo. Tudo bem? Um beijo pra vocês. Sei que essa semana foi rápida. Mas vou dar uma folga aí pra vocês de me ouvirem falar muito tempo. Semana que vem a gente vai entrar num conteúdo que vai sair da história geral. A gente vai voltar pra história do Brasil. E aí eu vou voltar a fazer uns vídeos um pouco maiores, tá bom? Beijo. Façam os exercícios, tá bom?